abril de 1957. O Procurador-Geral da Justiça Militar, Ivo de Aquino, pede à Câmara Federal licença para processar o deputado Carlos Lacerda. Lacerda era acusado do crime de divulgar documento secreto que permitiria revelar o código cifrado usado pelo governo brasileiro. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório do deputado Martins Rodrigues foi aprovado por 15 votos a 10. O resultado permitia a quebra da imunidade parlamentar de Carlos Lacerda. Mais tarde, o deputado carioca seria absolvido pelo plenário da Câmara. A defesa apresentada por Carlos Lacerda à comissão no dia 15 de maio de 1957 durou 10 horas. Ele respondeu, ponto por ponto, às acusações do relatório. Senhor presidente, impedido de votar, estou no dever de depor. Não como acusado, pois não vejo acusação digna de honesta consideração. Até agora tenho ouvido apenas as razões do lobo, de uma alcateia faminta, cujos argumentos La Fontaine tornou clássicos. Venho a esta comissão como testemunha de um tempo de subversão de valores, no qual, como na sátira de George Orwell, fala-se em liberdade para matá-la, em democracia para destruí-la, em legalidade para negá-la na sua própria essência. As palavras adquirem sentido oposto ao seu significado, e os homens afetam sentimentos nobres para justificar, na perplexidade das ideias, a política dos mais baixos instintos. Vossas Excelências, senhores membros da Comissão de Constituição e Justiça, não vão decidir do destino político de um jornalista a quem a confiança de uma parte considerável do eleitorado incumbiu de aqui representar a nação. Vão decidir do próprio destino do poder legislativo e, por via de consequência, do futuro próximo da própria nação e do regime democrático, que ainda é no Brasil uma promessa há muito tempo adiada. Parece que uma estranha circunstância acompanha esses episódios e que tudo o que nos acontece ganha na boca de presa dos nossos inimigos nome trocado. Agrediram-me, chamam-me agressor. Tentam matar-me, dizem-me assassino. Invadem-me a vida privada e a boca fácil do ministro da Fazenda chama-me, se estou bem lembrado, invasor de lares, como se o seu senhorio, o poderoso contrabandista, estivesse incorporado à sua honrada e respeitável família. Na madrugada traiçoeira de novembro, segui para o lugar do maior perigo. Participei de um bombardeio a que não responderam os nossos para não desencadear a guerra civil. Chamaram-me covarde. Expatriei-me para salvar com a vida a honra a resgatar dos que apregoaram em leilão num lote de suas consciências amarradas. Disseram que era uma vilegiatura. Demorei-me no estrangeiro, disseram-me que voltasse, pois nada tinham contra mim. Eis-me de volta, juncam o meu caminho de armadilhas longamente preparadas. Defendi a tese de que uma democracia não se faz apenas com chamá-la por esse nome, e de que é necessário fundá-la na boa-fé e não na astúcia, na honradez e não na fraude, porque o povo merece o melhor e não o mais vil, e chamaram-me inconformado e até golpista, porque se impôs pela força a confusão entre o conformismo e a desonradez. Vibraram no país golpes sucessivos, dos quais este de hoje é apenas novo episódio para uma nova série. Aponto mais um crime, eis-me criminoso. Denuncio uma traição, chamam-me traidor. Desta vez era valer. O procurador e procurador militar, façam meu favor, vai agora completar a sua obra tratando de processar uma das vítimas do atentado, do qual ele excluiu um dos mandantes. Eis então essa edição pachola do procurador da Judéia, que não se lembrava, como no conto de Anatole France, do inocente que entregara a turba enfurecida pelos provocadores, mas guardava a memória do ladrão que libertara para celebrar o poderio de César, só este capaz de premiar ladrões
e crucificar os que tivessem a ousadia de expulsá-lo dos templos da sua traficância. Pararam de roncar por um momento ao menos os turbojatos do infatigável turista comissionado em presidente da República. Estranhas visões perpassam na retina fatigada do povo triste e dorido. O Olimpo, senhor presidente, movimenta-se como uma espécie de pequeno vulcão arrabaldino. Júpiter conferencia com Marte no tapete mágico que leva o nome de um titular inglês, o Viscount. Visões de Nostradamus, senhor presidente. Reúnem-se ministros. O venerável presidente, que chefiou a República por nomeação, graças à moção alvissareira, que realizou por via cartorária o que por via eleitoral não alcançara. Mercúrio envelhecido, feito embaixador e ministro, desde que as asas dos pés lhe subiram às omoplatas. E Cupido, senhor presidente. Cupido em pessoa, já bem engelhado, mas sempre buliçoso, encarregado de guardar o erário, tarefa nada fatigosa, quando é certo que bem fácil é guardar cofres, depois que se esvaziam. Tudo isso reuniu-se. Tudo isso pôs-se subitamente numa azáfama, como se de seus conciliábulos devessem surgir a vida barata e o cumprimento das promessas solenemente feitas à humanidade, sofredora e suada, exausta de crer em vão e ainda desabituada de querer com afinco. Depois, já de madrugada, Carlos Lacerda comparou a cena com uma tourada. Creio que não vivi bem o meu papel e me penitencio. Queriam que eu fosse réu de alta traição, pois deverá sê-lo, que para isto estamos aqui, senhor presidente, ao que parece, para divertir a plateia que quer ver sangue. Cansados da faena, há quem grite por las orejas e las patas, como ao fim das corridas de touro. O apoderal já deu suas ordens. A corneta soou estridente os toques da luta. A tourada vai acabar. É o minuto da verdade. De suas engalanadas butacas vertem-se clamores e olés salerosos salpicam o redondel onde empalidece a claridade do dia. É uma festa de cor, senhor presidente. A tourada cívico-patriótica. A fantasmagoria picaresca em que estamos metidos, pálidos de espanto, ainda mais que de apreensão. Temo desapontar os aficionados. E o próprio apoderal não descuide. Se quer ver sangue, desça a arena e enfie no cachaço da besta escura, de um só golpe, mas um só, não dois, nem três, a sua espada rutilante. Se a besta não entrar em agonia, nem com o chuço dos picadores, nem com as farpas dos bandarilheiros, vem ao toureiro que de peito aberto se oferece para o sacrifício. Tudo menos decepcionar a ilustre plateia que paga caro o lugar à sombra, o ladrão provecto, o contrabandista emérito, o abalizado agente de negócios escusos, o promissor emissário de novas cavações, o pioneiro infatigável das comissões copiosas, os promotores dos prazeres proibidos, os empresários dos gozos inefáveis, os letrados do insulto pago à linha, os pensionistas dos ócios indevidos, a turba que preliba a hora em que o enfurecimento do touro espicaçado há de levar pelos ares e fincar-lhe as guampas, ao temerário que ousou mostrar-lhe, nos passos da capa e nas madalenas, o valor da destreza e da coragem lúcida sobre a brutalidade da besta que escarva e urra. Mas essa tourada, ao que parece, senhor presidente, como as do meu querido Portugal, se tem belas evoluções de alta escola, de cavalos amestrados, e agora quantos, senhor presidente? Não tem nos cornos pontas que nos varem o peito. Ah, senhor presidente, somos toureiros de touros embolados. Essas feras trazem bolas nas aspas. Não é só o júri que aqui se simula. Ao que se vê, aqui até o ódio é fingido.
Agora, Lacerda fala do dever da verdade em face do país. Bem fraca na verdade, anda a nação que precisar de remendos para se fingir de inteira, que arranhar a legalidade para mostrar que o seu sangue ainda não se coagulou. A pobre nação que ora se alui, ora se dilui, ora parece aprumar-se e logo bambeia, e ao simples exercício do elementar dever do parlamentar, que é trazer ao povo a verdade que o presidente lhe nega, toda se arrepia, porque lhe dão choques elétricos, porque lhe impõe excitantes, porque já aprende a reagir sobressaltada ao sobreaviso constante nos quartéis da Vila Militar, ao toque da corneta e ao rugir do tanque, como ao reflexo condicionado desencadeado pela sineta, começava a salivar à espera da ração, o pobre cão de laboratório de que Pavlov se utilizou e que Hitler e Stalin elevaram a uma técnica de influência psicossocial na desagregação da resistência moral dos povos que mais oprimiam quanto mais os exaltavam e mais desprezavam quanto mais cortejando-os, ao mesmo tempo que anestesiando-os, deles faziam instrumento da democracia fementida e escravo da produção para a tirania. Curioso, quando digo maioria, penso em uma força poderosa, capaz de enfrentar coações, de vencer imposições, de não temer. Mas parece que, ao contrário, maioria aqui dentro é sinônimo de fraqueza, de condescendência com as imposições vindas de fora, as da minoria lá de fora, as do Banco do Brasil, as dos grupos econômicos, as das autarquias, as de poucos intrigantes que falam em nome do Exército, porque alguns chefes do Exército têm a fraqueza de lhes apertar a mão. Maioria, ao que parece, quer aqui dizer apenas número, e o número não absolve a unidade. O castigo que me querem impor não somente é desnecessário, como é injusto, mas a consequência dele é que mais nos preocupa. Pois a partir do momento em que o governo haja conseguido que a maioria lhe obedeça na Câmara, rasgando o artigo 44 da Constituição, o poder legislativo não será mais um poder,